E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor, mestre em História. Este é o canal História Super Sincera. E neste vídeo vou trazer para vocês 7 dicas imperdíveis de filmes ambientados na temática do Holocausto nazista sobre os judeus no contexto pré e durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos nessa? Aproveite para se inscrever em nosso canal, ative as notificações aí para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Independente de qual filme da lista, eu já recomendo que você pegue aí um lenço ou até uma toalha, porque em alguns momentos lágrimas vão rolar, não tem como. A primeira dica trata-se de O Diário de Anne Frank. Todo mundo já ouviu falar, né, do famoso diário da Anne Frank, que foi encontrado e a partir desse diário foram então feitos vários filmes, documentários, e aqui vou mostrar para vocês aí cenas de 2 desses filmes, um mais antigo, ainda de 1959, e outro já ali de 2009, mas há várias versões, né, já adianto, do filme O Diário de Anne Frank. Esse primeiro filme, o de 1959, é baseado numa peça de teatro. Ele vai narrando a vida da Anne, né? Você sabe que era uma judia de 13 anos de idade que vivia escondida no sótão de uma loja junto com a sua família. A jovem acabou se apaixonando por Peter Van Damme, um outro judeu que também mora ali naquele local, e passa a viver em meio ao risco de exposição. Enfim, ela sonha com uma vida melhor. A história dela é verídica, né? E a história dos filmes feitos sobre ela se baseiam no diário que a menina escreveu durante esse período que ela ficou escondida. E que bom que o diário de Anne Frank foi encontrado, né? É uma história real, com muita importância, relatando uma parte daquele período terrível, desumano, vivido pelos judeus. E vale muito a pena, esse filme de 2009, por exemplo, vale muito a pena pelas atuações, né, os atores que fazem os pais da Anne, a própria atriz que interpreta a Anne, a Ellie Kendrick, é muito boa também, faz uma interpretação muito interessante, muito legal, da Anne Frank. O filme foi bastante fiel ao livro, enfim, os destaques ali do sótão, né, do quarto dela, tudo praticamente idêntico ao que a gente imagina enquanto está lendo o livro. É de arrepiar. E quem chora ali, de repente, vendo, ou se compadece mesmo lendo o livro, o diário, também vai se compadecer e chorar, se emocionar com o filme O Diário de Anne Frank. Make ourselves useful. Stick it out. Get in line! Step forward when your name is called! Frank, Margot! Frank, Annelies! O próximo é A Lista de Schindler. Já até falei sobre ele num vídeo passado com filmes sobre Segunda Guerra Mundial, mas vale a pena comentar novamente sobre A Lista de Schindler. O filme narra a vida do alemão Oskar Schindler, que empregou mais de 1000 judeus em sua fábrica para salvá-los do Holocausto. Antes mesmo então desses judeus irem para os campos de concentração, eles eram contratados pelo Schindler para trabalhar em sua fábrica. De início, o que o Schindler estava fazendo era o que todo empresário alemão fazia: aproveitar-se da mão de obra barata, praticamente escrava, dos judeus para lucrar. Mas, em algum ponto da Segunda Guerra, Schindler desenvolveu um sentimento raro e até contraditório para um membro do partido nazista como ele. Ele se compadeceu, sofreu com o sofrimento dos judeus e passou a protegê-los. Conseguiu convencer o seu amigo Goethe que precisava dos prisioneiros vivos para continuar lucrando, quando na verdade o Schindler estava falindo.
escreveu ali a lista com 1.200 nomes daqueles que escapariam do Holocausto para fingir que trabalhavam em sua fábrica. Você sabe que é um projeto pessoal do Steven Spielberg, né? Após recusas aí do Polanski, do Scorsese, por exemplo, para assumir esse filme, quem acabou assumindo foi Steven Spielberg, que era de família judia, enfim. Então há muito simbolismo nessa questão do Spielberg ter sido o diretor desse filme, tá? O Schindler, curiosamente, né, considerado um herói para os judeus até o mundo atual, e ele foi o único nazista sepultado com honras no Monte Sião, em Jerusalém. Sucesso absoluto, tá? 7 Oscars, inclusive melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora original, entre outros. Vale a pena para quem ainda não viu este que já é um clássico do cinema mundial, A Lista de Schindler. Whoever saves one life saves the world entire. Nosso terceiro filme é o excepcional A Vida é Bela. Um livreiro judeu, interpretado aí pelo ator italiano Roberto Benigni, que no filme é o Guido, foi aprisionado junto com seu filhinho em um campo de concentração quando a Itália é então ocupada pelos alemães. Para que o menino não sofra com os horrores do lugar, Guido convence o garotinho de que o Holocausto não passa de um jogo e que o vencedor vai levar um tanque de guerra ali como prêmio. As providências desse pai, que em alguns momentos são engraçadas, outros momentos cortam o coração, para manter a fantasia, passam por mascarar o próprio medo e a exaustão por estar ali na situação do campo de concentração. É uma comédia dramática que retrata o Holocausto de forma cômica, mas em momento algum deixa de mostrar as tragédias que aconteciam nos campos de concentração. Esse filme venceu 3 Oscars, incluindo de melhor filme estrangeiro e o de melhor ator. Venha se emocionar com A Vida é Bela. O próximo filme é O Pianista, também emocionante, marcante. Você sabe que o Spielberg tinha oferecido, como a gente falou agora há pouco, a direção da Lista de Schindler ao polonês Roman Polanski. E ele recusou-se porque era um tema que ele não queria reviver, ele tinha certos traumas porque tinha passado ali parte da infância no gueto de Varsóvia e a própria mãe dele havia morrido no campo de Auschwitz. Mas ele mudou de ideia e aceitou depois dirigir o filme O Pianista. Criou então seu próprio registro sombrio daqueles tempos em que ele mesmo presenciou. A incrível história do pianista que escapa do Holocausto se escondendo entre as ruínas de Varsóvia acabou dando aí ao Polanski a Palma de Ouro em Cannes. Shall we not revenge? O quinto filme desta lista de filmes ambientados na temática do Holocausto nazista é O Menino do Pijama Listrado, uma coprodução baseada em um livro com o mesmo nome entre os Estados Unidos e o Reino Unido e mostra a visão de mundo pela perspectiva de 2 crianças durante a Segunda Guerra Mundial, uma ariana e outra de descendência judia. Shmuel vive no campo de concentração em que o pai de Bruno, seu amigo, trabalha, e a amizade dos dois é posta à prova quando finalmente eles descobrem que são de etnias inimigas. O filme conta com atores como David Thewlis, Vera Farmiga e Hubert Friend. Também emocionante, dramático, você se transportar para campo de concentração e observar como as crianças evidentemente sofriam naquela terrível situação. That
one there, two there. This one. No, that one. Here. No. It's a work camp. They're in there because they're the enemy. The enemy? All you need to know about my work here, Bruno, is that it's very important to our country. O sexto filme da nossa lista é o filme Negação, de 2016. Filme muito pouco conhecido aqui no Brasil, você não vê ninguém falando desse filme, mas com certeza bastante interessante. Nós sabemos que apesar dos testemunhos dos sobreviventes, apesar das inúmeras provas recolhidas pelos exércitos, por investigadores aliados, enfim, outras fornecidas pelos próprios alemães, né, registros dos próprios nazistas, e tudo isso demonstra uma evidência cruel de que aconteceu o Holocausto. Você ainda tem pessoas que negam o Holocausto, inclusive é daí que vem o termo negacionismo. É sobre aqueles que negam que tenha acontecido o Holocausto, né, a mortandade inacreditável de milhões de judeus em campos de concentração nazistas. É este tema que o filme retrata, né? Havia um processo judicial entre um professor de história e uma editora de livros nos Estados Unidos. O filme conta como a professora universitária americana, que era especializada no Holocausto, começou a ser atacada, né, na academia, inclusive depois foi processada pelo historiador David Irving, né, dando início a um julgamento onde o combate contra o revisionismo histórico negacionista proporciona uma dolorosa viagem pela história do Holocausto. Filme dramático, ele acontece então não lá nos campos de concentração, mas é uma lembrança mostrando esse debate que infelizmente ainda existe entre os que negam o Holocausto, entre os que negam uma verdade evidente. Can't do is lie and expect not to be accountable for it. There are no holes in that roof, therefore there never were any gas chambers. No holes, no Holocaust. He wanted a catchy phrase, he's got it. Where's the evidence? Where's the proof? Not all opinions are equal. I'm not a racist. The earth is round, the ice caps are melting, and Elvis, it's not a lie. I'm not attacking freedom of speech. I've been defending my right to stand up against someone who wants to pervert the truth. E o último filme de hoje, que inclusive é o mais antigo, na verdade trata-se de um documentário. É o Noite e Neblina, facilmente encontrado pelo YouTube. É um documentário de 1955, dirigido pelo francês Alain Resnais, que retrata o Holocausto através de imagens, de documentos, dados que comprovam a existência do Holocausto, dos campos de concentração, das câmaras de gás, dos crematórios, enfim, e a participação da Alemanha na formação desses campos. São imagens fortes sobre os locais abandonados, corpos de judeus retorcidos. É um filme de apenas 30 minutos, até 30 e poucos minutos, que tinha o objetivo de chocar a sociedade da época, de mostrar ainda ali, somente 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, mostrar o que tinha acontecido e o que foi de pior, né, do ser humano durante esta guerra. Vale a pena você conferir esse registro histórico, Noite e Neblina. Stern, étudiant juif d'Amsterdam. Schmulski, marchand de Cracovie. Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà à 1000 km de chez eux une place raflée du Veldiv. Résistants parqués à Compiègne. La foule des pris sur le fait, des pris par erreur, des pris au hasard, se met en marche vers les camps. E é isso aí, gente. Terminamos aí com a nossa lista. Claro que há vários outros filmes que ficaram de fora, mas esses são alguns que eu selecionei, alguns que eu já vi e já revi, né? E que com certeza, além de permitir que você tenha aí um momento de
de diversão por estar ali diante de filmes, mas também de reflexão, tá? Para que nós sempre possamos lutar para evitar que algo do tipo volte a acontecer na humanidade. Conhecer o passado, recordar o passado, serve para que você evite também os erros no presente e que você repita os acertos, tá bom? Valeu, até o nosso próximo vídeo.